queria começar falando com você sobre a troca do que aconteceu nos anos 80, que foi entre você, né, Zé Sérgio e Humberto, que eles eram jogadores do São Paulo, você do Santos, e em 1984 aconteceu essa troca, né? Eu queria que você falasse um pouco de como foi aquela negociação. Inclusive, a gente está entrevistando também o Zé Sérgio, eu vou falar com ele. Então, eu queria que você explicasse mais ou menos como foi, assim, como que aconteceu. Bom, aí, primeiro, uma parte que eu vou falar com vocês, principalmente falando de Santos e São Paulo, que são os clubes que eu marquei na minha carreira, né? Então, foi uma negociação um pouco longa, né, por ser de grandes jogadores, troca de grandes jogadores. Isso aí foi uma negociação longa. Ao mesmo tempo, não teve nenhuma muito briga entre as diretorias, briga entre torcidas. É claro que a torcida do Santos, na época, não queria que fizesse a negociação, mas as coisas foi acontecendo muito bem feitas, né? São Paulo sempre teve grandes negociações, desde a época do Toninho Guerreiro, de jogadores que foi do São Paulo para o Santos. Então, acho que a negociação foi longa, mas ao mesmo tempo as coisas aconteceram. Foi muito bom para o Santos na época e para mim, para o São Paulo. Houve a troca entre Zé Sérgio e Humberto, que logo em seguida eles foram os campeões de 84, né? E eu vindo para o São Paulo, consegui depois ter sucesso aqui no São Paulo. Legal. E, assim, fazendo um paralelo com o que aconteceu recentemente com o Ganso, como que foi a reação da torcida do Santos com você? Por exemplo, no primeiro jogo em que você enfrentou o Santos, até foi uma goleada do São Paulo, se eu não me engano, né? Que você abriu o placar, fez um dos gols, mas teve, assim, algum tipo de pressão da torcida do Santos, reclamação, vaias? Não, não houve porque, como eu te falei, foi uma negociação muito diferente da do Paulo, né? O Paulo estava jogando ainda, né? E o Paulo estava jogando e as coisas estavam acontecendo. Então, a torcida do Santos, depois que ele falou que seria, acho que ele falou alguma coisa do São Paulo, seria um prazer lá no São Paulo, alguma coisa desse tipo, as coisas ferveram mais aonde. Eu estava sem contrato na época, né? Então eu não entrava em campo para jogar, as coisas, com certeza, se fosse entrar em campo para jogar com essa negociação rolando, com certeza a torcida do Santos também ficaria chateada, seria uma coisa meio complicada. Talvez foi isso que complicou a negociação do Paulo, foi um pouco mais tumultuada nesse ponto, de ele discutindo com o Santos, então foi uma coisa meio diferente. A minha, eu já estava sem contrato, estava parado, não teve essa briga, entendeu? E quando eu joguei contra o Santos, o primeiro jogo foi aqui no Morumbi, eu senti um pouco assim a enfrentar uma equipe que eu joguei há 11 anos, desde 16 anos, mas logo em seguida as coisas mudaram. Eu fiz até um gol nesse jogo, lembro, de 4-1. E depois, quando eu fui jogar na Vila Belmiro, eu fui tive até fiquei muito emocionado. O Cristiano Santos me fez uma homenagem de ser um dos grandes jogadores da revelação do Santos, da base, né? Então eu entrei com a faixa com o jogador de São Paulo, com a torcida escrito sobre isso, né? Sobre os torcedores do Santos. Fiquei muito feliz por esse carinho da torcida. Então foi uma coisa bem mais tranquila. É claro que isso gera, quando sai um ídolo do Santos, um ídolo do São Paulo, gera um pouquinho de estresse entre os torcedores, mas a minha negociação foi bem diferente. Tá. Nessa negociação do Ganso recente, saíram notícias que você tinha apoiado ele, de que deu dicas. Como que foi essa aproximação com ele? Então, na verdade, a minha houve sim, mas não foi a saída do Santos para o São Paulo. Foi sim, ele já estava decidido que ia sair do Santos. Ele estava fechando com o Grêmio, né? Ele estava fechado praticamente com o Grêmio. Foi onde o presidente Juvenal Juventus, eu já estou trabalhando no São Paulo, já tinha entrado no São Paulo, estava trabalhando aqui no São Paulo, e disso eu conheci o Paulo Henrique. Eu fui de encontro a ele, porque nós jogamos muitas vezes, eu trabalhando no Esportivo Brasil, jogamos contra na base, a gente sempre conversava, a gente sempre houve essa comparação dele com o meu futebol. Então só fui lá orientar do São Paulo, o que era o São Paulo, o que ele poderia. São Paulo, o São Paulino gosta de jogadores técnicos, jogadores que tenham um perfil igual a dele, de jogadores de habilidade, e que o Sul era trabalho de raça, de força, mas foi mais isso, não foi a negociação de saída de Santos para o São Paulo. Em si, foi o caso de ir para o Grêmio ou para o São Paulo. Foi que eu entrei para o Grêmio. Eu acho que ele está bastante feliz aqui no São Paulo e tem condições de realmente conseguir voltar a jogar o grande futebol que ele jogou no Santos. Legal. E até nessa questão ainda, só para encerrar Ganso mesmo, tá tendo essa dúvida aí se ele pode jogar junto com o Jadson. Qual que é a sua opinião, assim, você que foi um grande meia?
Eu acho que grandes jogadores têm que jogar juntos. Tem que haver um jeito, um modo de jogar para que eles se encaixem juntos. Eu sempre fui dessa opinião. São dois grandes jogadores, aí cabe, com certeza, o Ney Franco é um treinador inteligente, que conhece muito bem, e sabe que vai ter um momento de colocar os dois juntos, que a bola para no pé dos dois, sai boas coisas. Eu acho que tem que haver um sistema, claro, de colaboração, que hoje o futebol mudou bastante, tem que haver uma colaboração na parte da marcação, mas com certeza jogadores de habilidade, jogadores que têm uma técnica avançada, tem que jogar. Jogando juntos, eu acho que seria um ponto bom para o São Paulo se conseguisse encaixar um plano tático para que esse jogador jogasse junto com o Luiz Fabiano, junto agora com a Luiz chegou, tem jogadores de qualidade que eu acho que devem, eu acredito que futuramente devem jogar juntos. Legal. E, inclusive, aquela questão, você continua sendo um ídolo no Santos, né, apesar de tudo dessa negociação que aconteceu naquela época. Então, queria que você também comentasse um pouco o momento do Santos, você vendo de fora, e principalmente sobre o Montijo, né, que é um jogador que foi contratado agora, se você gostou da contratação, o que você está achando? Eu acho que o Santos está num momento maravilhoso esses anos, né? É claro que a gente sabe que tudo gira, né? Meu pensamento gira em torno do Neymar. O Neymar é um jogador que hoje, na atualidade, é um jogador que equilibra qualquer partida, em qualquer momento que ele esteja bem. Então acho que gira muito disso. Já que o Santos tem um plantel bom, houve boas contratações, o Montijo com certeza vai se adaptar muito bem no Santos, porque está vendo boas campanhas nos clubes que ele passou, no Cruzeiro. Então acho que foi uma grande contratação. Eu acho que o futebol paulista, os grandes contrataram bem. Eu acho que menos o Palmeiras, que não contratou muito, está aí o trabalho de querer subir da B para a primeira, né? O brasileiro. Mas o Santos, o São Paulo, o próprio Corinthians são três equipes que vão fazer um paulista muito bom. É claro que talvez o Santos esteja um pouquinho mais na frente em termos de paulista, porque o São Paulo, Palmeiras e Corinthians vão disputar a Libertadores, então talvez botando esse foco na Libertadores. Mas os grandes paulistas têm condições de conseguir paulista, conseguir Libertadores, então vai depender de detalhe. E eu acho que o futebol paulista está em grandes contratações, como o Santos também fez. Legal. E assim, vendo nos dias de hoje, os jogadores que atuam aí no Brasil, fora, quem você acha que lembra o Pita jogando, que você ainda enxerga como um meia clássico, além desses que a gente citou, como o Ganso, o Montijo? Então está muito difícil achar esse jogador, né? Hoje eu acho que a gente começar a falar aqui, nós vamos contar no dedo, vamos falar Ganso, vamos falar Paulo Henrique, vamos falar Ganso, porque não tem jogadores desse estilo, de meio armador, que cadencia o jogo, que lança na hora certa, que põe o jogador na cara do gol, que faz gols. Então tá difícil. Se você falar para mim, que me der um segundo, eu falo da minha época, Zenon, Dicá, Pita, Ayrton Lira, Mário Sérgio, Sócrates, igual ele joga Renato Penuccio. Então se me dá aí, eu conto 10 rapidinho para você. Jogadores de alto nível que fazia esse trabalho com muita categoria. Então hoje tá difícil. Eu acho que ainda cabe esse jogador. Cabe que esse jogador está em falta. É claro que bem para cá também nós tivemos o Ricardinho, que lembrava muito o que eu fazia, que era jogador cadenciado. É claro que eu entrava um pouquinho mais, eu fazia mais gols. Eu fiz gol de cabeça, pé direito, pé esquerdo, então eu era um pouquinho, eu achava que eu era um pouquinho mais completo. Eu acho que é uma das cobranças que eu tenho com o Paulo Henrique quando eu encontro ele, é para que ele consiga fazer gols, entrar mais na área, isso aí que eu cobro dele. Mas eu acho que no Brasil está realmente em falta. Esperamos que o trabalho de base comece a enxergar bastante isso que vem acontecendo no futebol brasileiro. Eu acho que o nosso futebol brasileiro hoje já não é o primeiro do mundo, está bem abaixo. É claro que aqui nós temos jogadores surgindo a todo instante, que é uma coisa que é o Brasil. Nós esperamos que nós olhemos bastante esse lado aí, não só os jogadores, não só a comissão técnica, como a imprensa, que o Brasil precisa melhorar em todos os aspectos. E hoje, então, você está trabalhando no São Paulo, né? Fala um pouco sobre essa função. Então, eu entrei no São Paulo de novo aqui com o César Bernardo, que eu já comecei minha carreira de base em 96, aqui quando eu entrei em São Paulo, consegui, graças a Deus, fazer um grande trabalho, revelação de grandes jogadores, e com isso também títulos, que é importante na base. Eu quero que revelar é muito importante. Mas título também é importante para que você faça com que o garoto goste disso e cresça vencendo, né? Então nós tivemos Simplício, Júlio Batista, Kaká,
Cleve, Emerson, Sheik, bastante. Aí no Santos aqui, Alex, teve grandes jogadores passaram na minha mão. E retornei agora aqui, fui para o Japão, trabalhei no Esportivo Brasil 6, 7 anos lá, fazendo um grande trabalho de grandes revelações e títulos também. E retornei agora aqui ao São Paulo, junto com o Juvenal, como viciador técnico, não só para o profissional, como base em geral, e voltei a trabalhar aqui no São Paulo. Certo. Para fechar, você tem palpite para o clássico de domingo? Vai torcer mais para um ou para outro? Eu acho que é um clássico muito emocionante por essa circunstância de jogo, né? Circunstância da mudança do Ganso, da montagem também que o São Paulo montou, do Santos como é que tá. Vai ser um clássico emocionante. Eu não posso aqui falar de placar porque eu acho que as duas equipes estão vivendo uma fase muito boa. São Paulo fez boas contratações, a equipe vem crescendo. Eu acho que é um clássico de muitos gols, que eu acho que deve surgir, mas um clássico que eu acho que deve ter até empate de um 2-2, um jogo definido aí. Então tá bom. Pita, muito obrigado por nos atender, tá? E um abraço, valeu, hein? Obrigado, abraço a todos vocês.